de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos mais uma vez aqui no nosso culto online, através das redes sociais, para adorar o bom nome do nosso Deus. Apesar de nós, mais uma vez, não podermos nos reunir no templo, no santuário do Senhor, para juntos ali podermos glorificar o nome do nosso Deus, podermos exaltar o nome do Senhor que reina, aquele que governa todas as coisas. Mas aqui, nesse momento, você na sua casa, eu aqui, juntos nós vamos adorar o nosso Deus, vamos exaltar a sua grandeza, porque Ele é digno de adoração e de todo louvor. Enquanto perdurar essas exigências, necessidades de nós termos aí isolamentos, quarentena, nós precisamos colaborar com as medidas que o nosso governo tem ali orientado, fazendo a nossa parte, mas sem deixar de clamar pela intervenção de Deus nessa situação, tanto provendo cura, provendo também saúde àqueles que estiverem enfermos, saúde física, como também saúde emocional para cada ser humano na face da terra. Amém? Por isso, meus queridos, eu convido você nessa noite, nesse culto de oração no lar, que nós possamos buscar o nosso Deus, possamos exaltar o seu nome neste momento, declarando que Ele é digno de toda adoração. Vamos exaltar o nome do Senhor com esta canção neste momento. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado.
glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado aqui. Meu irmão, minha irmã, como é bom podermos expressar isso no nosso coração, que o Senhor é exaltado, que o Senhor é digno de ser honrado por cada um de nós. Ele é o nosso Criador que nos criou para a sua adoração. Meu querido, neste momento eu quero ler um texto da palavra do nosso Deus. Eu quero ter um primeiro momento de oração com você e a sua família. A palavra do nosso Deus diz aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Pega a sua Bíblia para que você anote, mas acompanhe aí também esse texto. O que diz esse texto? Isaías, capítulo 55, o versículo de número 6 a 9. Diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que tem misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados, o Senhor aqui nos mostra dois aspectos fundamentais que eu quero destacar a você neste momento. Primeiramente, que nós estamos sob o domínio do mal neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está sob o domínio do mal, sobre o domínio do príncipe deste mundo, sobre o domínio de Satanás, sobre a influência do pecado. Por isso é que Jesus, em João capítulo 8, o versículo de número 32 ao 36, especialmente ali naqueles versículos, o Senhor Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Porque o mundo, as pessoas, o ser humano está escravizado do seu pecado, e se não for pela libertação de Jesus, ele continuará escravizado, continuará sob o domínio do mal. E ali os interlocutores de Jesus, eles se indagam Jesus, questionam essa fala, dizendo: olha, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque o pecado entrou no mundo e ao entrar no mundo ele trouxe condenação, ele trouxe o mal. O mal, a origem do mal no mundo, meus queridos e minhas queridas, é consequência do pecado. Desde ali de Gênesis capítulo 3, o pecado entrou, trouxe mal, um mal moral, um mal físico que afeta toda a criação. Como diz Romanos capítulo 8, diz lá que até agora a criação geme com dores de parto. E Paulo diz ali: e nós também, que somos salvos por Cristo, sofremos a influência, as consequências desse mal. Por isso é que Jesus, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque ele quer que nós vençamos o mal mediante a transformação do nosso coração, da nossa mente, por meio de Cristo Jesus. Aqui o profeta Isaías
vai nos dizer, nos versículos que nós lemos, no capítulo 55, ele vai dizer: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Ele vai dizer que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau abandone os seus pensamentos. Veja, é um convite a uma mudança, uma transformação na nossa vida. Porque, queridos, nesse tempo de pandemia, nesse momento onde o ser humano tem vivido tanta preocupação, tanta angústia e incertezas, o servo de Deus que conhece a palavra de Deus, que anda com Deus, este encontra paz, porque ele entende o plano e o propósito de Deus. Muitos têm perguntado a mim, por exemplo, qual a razão dessa pandemia, por que Deus permitiu, será que Deus é a ira de Deus, será que isso é em razão de homens que tramam o mal? E a minha resposta tem sido: olha, o mundo já está debaixo da ira de Deus, desde que o homem pecou. Jesus diz em João capítulo 3, ele diz: eu não vim para condenar o homem, mas para salvá-lo. Porque quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então Deus, ele já estabeleceu a sua ira sobre este mundo. O mundo está condenado. E se o homem, o ser humano, não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, este permanecerá nessa condição de condenação, destinado ao inferno, e viverá uma vida neste mundo, nesta terra, uma vida vazia, uma vida sem esperança, uma vida sem significado. E que quão terrível é passar por essa vida sem entender o sentido da vida, sem entender por que você está aqui, qual o seu propósito. Eu gosto muito de Atos capítulo 13, versículos 30, 35 ali, o apóstolo Paulo falando acerca de Davi, ele diz que tendo Davi servido a sua geração, no seu tempo, ele morreu e foi sepultado. Na verdade, o texto diz que tendo Davi servido aos propósitos de Deus, serviu a sua geração, depois morreu e foi sepultado. Davi viveu a sua vida, teve os seus erros, os seus acertos, foi um homem chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas veja que Paulo destaca que ele cumpriu os propósitos que Deus tinha para ele neste mundo, na sua vida, no seu tempo. Depois ele morreu e foi sepultado. Será que se você passasse hoje pela experiência de morrer, se você morresse hoje, você poderia de fato dizer: eu cumpri o meu propósito? O próprio apóstolo Paulo, ao final da sua vida, já na sua velhice, escrevendo ao seu servo e discípulo amado Timóteo, Paulo vai dizer ali: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. Ele está dizendo que a minha vida está chegando ao final, mas eu cumpri o meu propósito. Eu guardei a fé. Eu entendi a razão da minha existência neste mundo. E enquanto o ser humano não vive, não compreende isso, e ao passar pelos dilemas dessa vida, pelas incertezas, as possibilidades de morte, de sofrimento, o caos que estamos vivendo nessa época, ele se angustia porque ele não tem esperança. Ele se angustia porque ele acredita que ainda não viveu o que deveria viver. E por isso, queridos, Jesus, quando diz que veio trazer vida eterna, vida abundante, ele quer restaurar esse propósito de Deus na sua e na minha vida. De que eu e você ajustemos a nossa vida, como diz o profeta Isaías, que busquemos o Senhor enquanto é possível achá-lo. E é possível achar o Senhor enquanto estivermos em vida e nessa vida terrena termos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Este é o único momento ou a única possibilidade de você encontrar-se com Deus. Depois que morrer, se você não teve um encontro com Deus, você não terá. Você estará condenado eternamente. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Ele está acessível. E por isso ele faz um chamado ao conserto.
que o ímpio abandone o seu caminho. Jesus diz, todo o que comete pecado é escravo do pecado, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, abandone o ímpio o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. O que é que tem dominado a sua mente e as suas atitudes? Será que há em sua vida o domínio, né, na sua mente, a maldade tem dominado, tem imperado? A gente vê pessoas assim, pessoas dominadas pelos desejos maus, pelas más intenções, as más pretensões. Essas pessoas, o chamado de Deus para ela, para todo ser humano, é abandone os seus maus pensamentos, abandone o seu caminho do erro. E qual o meio, a forma de haver esse abandono, essa mudança de curso na vida e de haver essa conversão? É mediante a fé em Cristo. Por isso ele começa o trecho aqui, que estamos estudando, no verso 6, dizendo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque aquele que já morreu, meu querido, neste tempo, aquele que morreu hoje, esse já não pode mais achar o Senhor se não teve um encontro com Jesus. E por isso ele ainda diz, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Veja, eu disse ao início que o mundo está sob a ira de Deus, condenado e destinado à perdição. Mas junto à ira de Deus, predomina também a misericórdia dele. Ora, a Bíblia diz em Lamentações que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. A misericórdia de Deus ainda domina também sobre este mundo, de modo que por isso este mundo ainda não foi destruído, de modo que o ser humano ainda tem a oportunidade de ter a sua vida liberta, transformada, salva por Jesus mediante a sua fé. Basta que ele volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o Senhor, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Em 1 João capítulo 1, o versículo 9, diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus queridos, nesse tempo de crise, de pandemia, de incertezas e preocupações, é um tempo para nos aproximarmos de Deus, buscarmos o que podemos dizer e chamar de um avivamento ou um reavivamento. Um avivamento na vida daquele que ainda está morto nos seus pecados, para que ele receba a vida eterna. Um reavivamento na vida daquele que está frio, que se esfriou espiritualmente, que se afastou de Deus, que não tem orado, que não tem amado a palavra de Deus, que não tem prazer em cultuar o Senhor. Ao início desse período de isolamento e da impossibilidade dos templos estarem abertos, eu, em uma das minhas lives, fiz um questionamento. Será que você está feliz e satisfeito por não ter que ir ao templo? Se você está feliz e satisfeito, se você não tem se incomodado, se você não tem se entristecido, é um mau sinal, um péssimo sinal, ou um sinal de alerta de que você precisa de um reavivamento, reacender a chama, o desejo, porque Hebreus capítulo 10, o verso 25 diz que não deixemos ou não façamos como alguns estão fazendo, de deixar de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns. O nosso prazer deve estar no Senhor, como diz o Salmo 1, o justo tem o seu prazer no Senhor e na sua lei medita dia e noite. Porque o Salmo 19 nos diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Meu querido, nesse tempo de crises, em todos os aspectos, na saúde, crises emocionais, crises econômicas, a nossa alma, ela sofre o reflexo de tudo isso. Ficamos abatidos, mas a lei do Senhor é perfeita, a palavra dele é boa, agradável e perfeita, e renova, revigora a nossa alma, enche a nossa vida de esperança. O Senhor aqui, ele nos convida a um concerto, a uma entrega de vida a ele, seguida, uma entrega seguida de algumas atitudes, arrependimento.
porque Ele quer nos dar o perdão. Humildade para buscar o nome dEle, porque Ele quer dar a sua misericórdia. Ele nos chama a buscá-lo para que nós possamos encontrá-lo. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser achado por vós. Que maravilha! Deus quer que você o encontre. Deus quer que você tenha um encontro com Ele nesta noite, aí na sua casa, com a sua família. Deixar que Ele seja o seu Senhor. Para isso é necessário um conserto. Abandonar o mau caminho, os maus pensamentos, mediante o quê? A entrega da sua vida a Jesus. Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo vai nos mostrar como é que se dá esse abandono. Ele vai dizer que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conforme com este mundo, não molde a sua vida, o seu pensamento a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em Cristo, nós podemos ser renovados, ter a nossa mente renovada. Por isso ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a vontade do Senhor, que é boa e agradável. Deus, em Cristo, pode transformar o seu pensamento, as suas pretensões, as intenções do seu coração. Por isso, é necessário que você tome uma decisão, entregar-se a Jesus e deixar que Ele conduza, guie a sua vida. Isso porque, ao entregar-se a Jesus, tomar essa decisão por Jesus Cristo, Ele trará a você uma vida nova. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é essa vida abundante? É uma vida vivida em toda a sua plenitude. É uma vida cheia de significado e de sentido. Se por um lado Isaías nos aponta que é necessário uma atitude de transformação de vida, por outro lado ele nos aponta que essa transformação de vida nos leva a uma vida plena, a uma vida abundante, uma vida de significado. Ele diz aqui: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, declara o Senhor. Querido e querida, o Senhor, Ele tem planos melhores para nós. Viver uma vida abundante é viver a vida da maneira de Deus. Decidir conhecer Deus à sua vontade. É decidir viver a vida pautada pela ética das Escrituras. Entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 ali descreve. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e guiar a sua vida por esse caminho. De decidir conhecer o Senhor, a sua vontade para a sua família. Como é que Deus quer que você eduque os seus filhos? Como é que Deus quer que você conduza o seu casamento? Como é que Deus quer que você conduza os seus relacionamentos? Qual a maneira que Deus planejou para que você conduza os seus negócios? Será que a maneira que você tem conduzido essas questões tem sido a sua maneira ou a maneira de Deus? Isaías, ele nos diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os meus caminhos os seus caminhos. Nós muitas vezes achamos que as nossas decisões são as decisões únicas que podem ser tomadas e as mais acertadas. Mas elas só serão acertadas, corretas, se elas estiverem de acordo com o pensamento de Deus. E não significa que Deus vai te dar, olha, você tem que pensar dessa maneira, mas Deus nos dá princípios. Eu gosto sempre de dizer que a Bíblia nos apresenta verdades e princípios eternos. E eu tenho que, como servo de Deus, ao ler a palavra de Deus, descobrir esses princípios e verdades eternas, que foram princípios e verdades para Davi, para o profeta Isaías, para Moisés, para os apóstolos de Jesus, para a igreja no Novo Testamento, e foram também para a igreja ao longo da história, como é nos dias de hoje. Essas verdades são imutáveis.
elas são boas e agradáveis a Deus, porque elas nos estabelecem não uma única forma de agir, mas parâmetros. Elas estabelecem para nós limites, e dentro desses limites eu tenho liberdade em atuar com o meu pensamento, com meus desejos, com os meus gostos pessoais, mas dentro dos limites estabelecidos por Deus. Assim como a areia do mar são ali limitadores do oceano, estabelecendo os limites do oceano, a palavra de Deus deve ser para mim e para você o limite da nossa vida, ou o nosso guia, a nossa bússola. Assim sendo, o profeta Isaías, ele diz que os meus pensamentos não são os seus, os meus caminhos não são os seus pensamentos. Por quê? Não são os seus caminhos, por quê? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, o caminho, a forma de viver, maneira de pensar, os princípios de Deus são melhores do que todos os outros estabelecidos neste mundo. E se nós decidirmos andar por esse caminho, pensarmos segundo este pensamento de Deus, ter a Bíblia como a base da nossa vida, a nossa bússola, nós certamente viveremos uma vida plena, uma vida abundante, porque a Bíblia é a palavra de Deus, onde Deus quer falar e ministrar ao seu coração e à sua vida. Portanto, meu querido e minha querida, neste culto de oração no lar, é um tempo para que nós possamos ter essas duas atitudes, transformação e a atitude de viver como consequência dessa mudança e transformação, a vida abundante, escolher a vida abundante que Deus quer dar a mim e a você. Que o Senhor possa fazer isso na sua vida. Se há a necessidade de um conserto, faça ainda. Se há a necessidade de um avivamento na sua vida, de buscar vida em Jesus, faça isso neste momento. Se você percebe que é necessário um reavivamento na sua vida pessoal, na sua vida devocional, nós vamos orar também neste momento para que o Senhor realize isso em sua vida. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por esses motivos em particular. E depois nós vamos ter um outro momento de oração antes de encerrarmos o nosso culto no lar de hoje. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus, como o Senhor é bom, como a tua benignidade, ela se renova, ela dura para sempre. Nesse momento, meu Pai, nós estamos diante da tua santa palavra para fazermos um conserto, um ajuste, ó Deus, com o Senhor. O Senhor nos convida a consertarmos a nossa vida e a vivermos uma transformação. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. E a cada um que nos assiste neste momento, que o Senhor possa também dar a ele essa oportunidade, para que ele possa consertar a sua vida, abandonar o seu mau caminho, seus maus pensamentos e decidir ter a sua mente, a mente de Cristo Jesus. E que ao viver essa transformação com Cristo, possa viver uma vida agora firmada e pautada pelos princípios da tua santa palavra. Deus, na tua infinita misericórdia, que o Senhor neste momento conceda perdão, que haja arrependimento nos corações daqueles que nos assistem, haja, ó Deus, arrependimento, confissão, abandono do pecado, de uma vida longe de Deus, de uma vida vazia. E ao entregar-se ao Senhor nesta noite, o Senhor preencha com a presença do teu Santo Espírito, dando a cada um dos teus filhos e das tuas filhas que nos assistem a oportunidade de viver essa vida abundante, uma vida firmada no Senhor, cheia do teu Espírito, orientada pela tua palavra, onde a Bíblia é o seu guia, onde os princípios da tua palavra norteiam as suas decisões, conduzem a sua família, seus relacionamentos, seu trabalho, sua vida pessoal, sua vida íntima. Deus, tenha misericórdia e abençoe a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, que você viva essa vida abundante no nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez?
Agora você aí na sua casa, você com a sua família, você vai compartilhar os seus motivos de oração. Enquanto essa música está tocando, é o momento de você compartilhar seus pedidos de oração e orar um pelo outro. Amém? Faça isso neste instante e neste momento, mesmo que você esteja sozinho. Ore também ao Senhor, porque Ele é um Deus que nos ouve, que está presente para nos consolar, confortar e nos proteger. E Ele certamente está presente aí com você, ouve e conhece também o seu clamor. Então, vamos orar neste momento. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem Para te salvar. contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para ti.
querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que nos acompanha aqui nessa live, depois de nós orarmos, termos essa reflexão tão abençoadora e que nos aponta um caminho que Deus espera para nós, esse tempo que você pôde orar pelo seu irmão, aí na sua casa, na sua família, nós queremos, antes de encerrarmos o culto de hoje, eu quero mais uma vez agradecer aos membros da Primeira Igreja Batista de Lucas, os congregados da nossa igreja, pela sua contribuição, pelos seus dízimos e as suas ofertas. Louvado seja o Senhor pela sua contribuição que tem nos ajudado a manter a obra do Senhor ativa na obra missionária, assistencial, que você possa continuar contribuindo. Você pode fazer isso através aí das contas que aparecem no vídeo, tá bom? E meu querido, nós louvamos ao Senhor pela sua vida, agradecemos a sua participação aqui, esperamos em Deus que muito breve, quem sabe já nesse próximo final de semana, temos a oportunidade de estarmos juntos, reunidos no templo, para adorar o Senhor. Na Primeira Igreja Batista, nas demais igrejas, você aí que não é da nossa igreja, na sua igreja, na sua comunidade, é muito importante estarmos juntos, né? Então que Deus possa abençoar a nossa cidade, o nosso país, o mundo, dando vitória contra essa pandemia no nome de Cristo Jesus. Amém? Então assim nós nos despedimos e que você possa ficar com Deus, ter um restante de semana abençoado no nome de Jesus. Oremos, encerrando o culto desta noite. Santíssimo e eterno Deus, clamo ao Senhor pelas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um dos teus servos e das tuas servas, cada um dos teus filhos que apresenta ao Senhor as suas necessidades nesta noite. Nós estamos aqui unidos através, ó Deus, deste meio de comunicação, unidos no Senhor para adorar o teu santo e precioso nome. Agora apresentamos em tuas mãos a família, este lar que nos recebe, que nos acolhe e participa conosco. Traga paz e bênçãos sobre este lar e sobre esta casa. Em nome de Jesus, que as bênçãos da tua palavra possam se cumprir nesta vida. Em nome de Jesus, Pai bendito, toma em tuas mãos a saúde física, a saúde emocional. Deus, aqueles que estiverem angustiados e aflitos, traga paz a este coração e que a paz de Jesus domine a mente de cada um. E agora, meu Pai, nós pedimos que o Senhor também venha suprir as necessidades materiais de cada um. Há pessoas aqui nos assistindo que estão desempregadas, passando por lutas na vida financeira, na vida familiar, e nós pedimos que o Senhor venha intervir e haja com provisão e com as bênçãos do Senhor. E assim, meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de cultuar o teu nome, mesmo através aqui da internet. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação do teu Santo Espírito e a graça salvadora de Jesus, o teu Filho, esteja sobre a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa, no nome de Jesus. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Inimigo fala, se a calúnia